Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo trazendo respostas às perguntas que vocês fazem aqui no YouTube, tá? Meu nome é Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado e trato do direito previdenciário. Gente, antes de qualquer coisa, eu peço para que você se inscreva no canal, para que curta o vídeo e para que envie esse vídeo no grupo da família do WhatsApp. Tá? Isso é extremamente importante para o nosso trabalho, isso amplia a divulgação do conteúdo, o conteúdo alcança mais pessoas, portanto eu peço de coração, se você puder, dedica esse momento para isso. Dê um like no vídeo, manda no grupo da família do WhatsApp, você vai estar me ajudando muito. Tá? Pessoal, eu anotei aqui alguns questionamentos com base naquilo que vocês me perguntam, né, nos comentários. É claro que eu não posso responder perguntas específicas, mas eu posso elaborar temas com base nas perguntas, né? Temas didáticos. Então, eu estou tratando aqui de algumas hipóteses que são muito comuns na prática previdenciária judicial, né? E podem deixar vocês mais espertos contra os abusos do INSS. Mas vamos lá, sem mais delongas, né? A primeira pergunta que eu soluciono é possível realizar uma nova perícia num processo contra o INSS? Muita gente tem um problema de perícia desfavorável no processo e se preocupa. Doutor, eu posso fazer uma nova perícia? Existe alguma hipótese que me autorize a anular essa perícia? E a resposta é sim, tá, pessoal? Existem hipóteses, né, de nulidades periciais, né? Assim como qualquer ato judicial, ele pode ser nulificado, tá? Dificilmente ele vai ser nulificado pelo próprio condutor do processo, pelo próprio juiz. Mas você pode sim recorrer para tornar nulo aquele ato processual. E um exemplo que eu queria dar para vocês, muito comum, de perícia que pode ser anulada, é aquela perícia que as partes não são intimadas, né, antecipadamente da realização da perícia, né? Você pode sim pedir a anulação, e já existe jurisprudência sobre a anulação da perícia nessas hipóteses. Quando você tem também uma incongruência das informações postas no laudo pericial com as informações do periciando, né, você também pode pedir a anulação. Né? Vamos supor que você está fazendo a perícia de uma mão, né? Você tem um problema na mão e está fazendo a perícia, né, de uma mão, e quando você vai constatar o seu laudo pericial no processo, você verifica que está se referindo ali a um joelho. Né? Então é claro que existe ali uma dissonância entre o que foi examinado e o que deveria ter sido examinado. É um caso de nulidade do ato pericial. Existem muitos casos de nulidade do ato pericial. É importante que você tenha um estudo sobre isso, né, para que você possa avaliar seu processo e dizer, olha, doutor, aqui é um caso de nulidade, a gente vai conseguir fazer outra perícia, o que vai ser ótimo. Isso ganha uma certa importância, principalmente naqueles processos nos quais a perícia é desfavorável ao segurado. Né? Geralmente, os processos que nós temos interesse em revisar a legalidade do ato pericial são aqueles processos que a perícia foi desfavorável ao nosso cliente. Né? Então é sempre bom a gente estar atento, né, à perícia, a nulidades naquele ato processual, porque isso pode beneficiar o nosso cliente. E você, segurado, por exemplo, que está sem advogado, tem que ficar também atento a isso. Tá? É possível perder com perícia favorável? Eu já respondi isso uma vez aqui no canal, tá? Mas essa pergunta volta, né? E a resposta é sim, tá, pessoal? O laudo favorável da perícia, seja de auxílio-doença, seja de aposentadoria por invalidez, seja de benefício assistencial, não significa que você vai receber necessariamente o benefício. Vou dar só um exemplo. No caso do auxílio-doença, você tem mais do que um requisito para a concessão do benefício. Para além da questão da incapacidade para o trabalho, você tem que ter a qualidade de segurado, né? E você tem que ter as carências. Então, assim, vamos supor que você consiga um laudo favorável. Olha, você de fato está incapaz. No entanto, você cumpriu apenas 6 meses de carência, quando a lei impunha o cumprimento de 12 meses de carência. Então veja, você vai perder o processo não por uma questão relacionada ao laudo pericial, mas pelo descumprimento do prazo de carência, que é tão importante quanto o laudo pericial. Então sim, é possível você perder uma ação, mesmo sendo vitorioso no laudo pericial. É possível e acontece, tá, pessoal? Isso acontece na prática. Vamos lá, vamos conversar um pouco agora sobre o retardo mental. Né? A jurisprudência vem assegurando o recebimento de benefício assistencial a pessoas portadoras de retardo mental, principalmente aos menores. Tá? Muitas pessoas têm filhos com necessidades especiais, né, e precisam de ajuda financeira
para manter, né, a saúde desses filhos, né? E as pessoas recorrem a esse benefício assistencial, né? E no caso do retardo mental, é importante destacar que até o retardo mental leve, que é a grande maioria dos casos, né, assegura o direito ao benefício assistencial. Tá? Portanto, se você tem um filho, você tem uma filha que sofre ali com retardo mental, você tem direito à postulação desse benefício assistencial. E nesse contexto, é de se destacar que a análise do processo será sempre contextual. Né? Quando a gente trata de processo de BPC, as pessoas falam, são 2 requisitos, né, que tem que ser analisados. Mas é sempre contextual, porque, por exemplo, se você nota que a pessoa enfrenta uma grande dificuldade financeira, né, uma situação de vulnerabilidade social muito forte, né, você contextualiza essa informação com a doença daquela pessoa. Né? As condições legais não são interpretadas isoladamente, elas são interpretadas em conjunto, é como se fosse um planeta que orbita outro. Né? A gente tem que ter uma análise contextual mais plena daquela situação. E com base nisso, a jurisprudência criou, né, um princípio que vem sendo utilizado na área previdenciária há muito tempo, que é o princípio do indúbio pro mísero, né? Ou seja, se você verificar uma situação de dúvida processual quanto a uma incapacidade, né? Olha, estou com dúvida aqui, né, sobre essa incapacidade, se seria realmente suficiente a garantir o acesso ao benefício assistencial, né, diante desse caso concreto. Nesses casos de dúvida, você tem que aplicar a interpretação que, na dúvida, favorecerá o segurado hipossuficiente. Tá? Há de se considerar que esse segurado hipossuficiente enfrenta muitas dificuldades para chegar no judiciário. Né? Não é um caminho simples, não é um caminho rápido. Na verdade, as pessoas lutam muito no administrativo contra o INSS, depois vão para o judicial. Então, a aplicação do indúbio pro mísero é fundamental nesses processos e a jurisprudência vem acolhendo isso. Tá? Então, sim, é possível o retardo mental leve assegurar o benefício assistencial. Uma outra doença crônica que assegura benefício previdenciário, que tem que ser tratada, né, porque as pessoas às vezes não têm conhecimento disso, é a artrite reumatoide. Né? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que, a depender da profissão da pessoa, inviabiliza completamente a realização do trabalho. Né? Então, vou dar um exemplo. A gente teve um caso de uma costureira, né, que tinha artrite reumatoide. Né? A costureira com artrite reumatoide e também com um outro problema chamado síndrome do túnel do carpo. Em resumo, era impossível trabalhar por conta do cenário de extrema dor, né? Por conta do cenário de limitação dos punhos. Né? Então, existia uma incapacidade apta, inclusive, a ensejar o pagamento de uma aposentadoria por invalidez para aquela pessoa. Né? E foi assim que o judiciário decidiu. Né? Decidiu que ali era um caso de aposentadoria por invalidez, né? Em virtude daquela situação da costureira. Mas é sempre bom relembrar vocês, não é a doença que vai assegurar o direito ao benefício, principalmente quando a gente fala de auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, né, e a aposentadoria por invalidez. Por quê? Você tem que sempre fazer uma avaliação. Né? Você vai avaliar os impactos daquela doença para a atividade desenvolvida pelo segurado. Né? É claro que uma costureira usa muito as mãos, usa muito as articulações, está ali constantemente se movimentando, né? E por conta disso, né, por conta dessa movimentação constante, naquele contexto, a incapacidade era clara, né? Mas em outros contextos pode não ser tão clara assim. Portanto, a avaliação do cabimento do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, né, depende sempre da análise da atividade exercida, desempenhada pelo segurado. Tá, pessoal? Se você gostou do vídeo, eu peço mais uma vez que deixe o like, tá? Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Espero retornar ainda nessa semana com mais um vídeo, tá? Tchau, tchau. Valeu.